Olá, vou iniciar a aula sobre registro orientado a problemas para a disciplina a parte da disciplina de atenção primária do quarto ano. E essa aula então é focada para a graduação e é uma introdução a esse assunto que é o registro clínico orientado a problemas, que a sigla em inglês é Problem Oriented Medical Record. Vou falar um pouquinho da história e como que começou esse registro, mas quem quiser pesquisar mais sobre o assunto no PubMed ou nas bibliotecas indexadas, geralmente está como Problem Oriented Medical Record. É importante essa aula porque a gente está numa fase de informatização dos registros na área da atenção primária e cada vez mais quem for trabalhar nessa área encontrará prontuários eletrônicos. Esta aula não é só para prontuário eletrônico, essa mesma sistematização ela tem origem na década de 60 e foi se desenvolvendo ao longo dos últimos 40 anos, mas ela também serve bastante para o prontuário eletrônico. Como no prontuário eletrônico a sistematização ela é pré-formatada, geralmente muitas pessoas vão encontrar esta sistematização nos prontuários que forem usar. Por exemplo, no ESUS. O ESUS é um prontuário do Ministério da Saúde que tem o ESUS AB, que é o componente da atenção básica, e ele é desenvolvido baseado nesses princípios do Problem Oriented Medical Record. Então, é uma área que é importante saber, é uma área que tem um arcabouço conceitual muito consistente e que tem sido cada vez mais usado por ter sido muito testado e com excelentes resultados nessas últimas décadas. Essa aula, apesar de ser de registro, vai dar para perceber ao longo da aula que ela é também uma aula que, se a gente juntar o Problem Oriented Medical Record, que tem o componente SWAP, e o componente lista de problemas, mais um registro geral de um prontuário bem estruturado que vai além do Problem Oriented Medical Record, que é um dos componentes de um prontuário bem estruturado, mais uma classificação, ou seja, que consegue estruturar o dado dos problemas e do SWAP, a gente vai ter então que a resultante disso tudo é o raciocínio clínico. Então a aula não é só de registro, mas também de raciocínio clínico, porque uma coisa implica na outra. A gente costuma dizer que numa consulta ambulatorial existem 3 componentes ativos, sempre, no mínimo 3. O paciente, o profissional e o registro. Então são 3 componentes que se interagem, o registro recebendo informações e dando informações, mas a gente pode entender que o registro não é um componente passivo da consulta, ele é ativo na medida em que a gente consulta e alimenta aquela fonte de dados. Não vou falar aqui sobre classificação, mas é importante que a gente saiba que existe a Classificação Internacional de Atenção Primária, que é baseada na localização dos problemas. Então são 17 capítulos, geral, sangue, digestivo, olho, ouvido, etc. e tal, e um último componente social, um último capítulo social, divididos cada capítulo em 7 componentes, que vai de sinais e sintomas até diagnósticos, passando por processos de cuidado. E é importante que as pessoas quem tiver interesse, podem baixar na internet a Classificação Internacional de Atenção Primária, que tem sido usada na atenção primária brasileira, inclusive por agentes de saúde, e é uma classificação feita para esse ambiente da atenção primária, e ela não é incompatível com o CID, porque existe um mapeamento com a CID desta classificação, que ela é bem mais sintética e bem mais focada nos problemas de atenção primária, e a CID é muito mais granular e fácil de usar pelos especialistas, dado o tamanho da classificação. O registro, então, orientado por problemas, ele foi desenvolvido na década de 60 por este professor, que morreu há poucos anos,
já com bastante idade, o Lawrence Weed. Ele morreu como um ícone do registro clínico. Ele escreveu, então, alguns materiais emblemáticos, que um é o livro Medical Record, Medical Education, Patient Care. Naturalmente, na década de 60, não era só voltado para prontuário eletrônico, embora ele mesmo foi um dos pioneiros nessa área, mas também para a organização do registro em papel. Ele começou a sua carreira como internista, o médico internista, que aqui no Brasil é conhecido como clínica médica, e foi mudando para a medicina mais comunitária ao longo da sua carreira. E outro produto, a publicação emblemática deste autor, que também é conhecido como Larry Weed, é esse artigo do New England chamado Medical Records That Guide and Teach. E o nome é muito sugestivo porque um prontuário, um registro, ele pode guiar e ensinar para um caminho adequado e também desviar a atenção para problemas que não são foco daquela pessoa ou daquele momento. Então ele se incomodava muito com registros que não ajudassem na condução daquela trajetória de vida, vamos chamar assim, na atenção primária, ou da interação com aquele paciente, com aquela pessoa, e ele então sistematizou o Problem Oriented Medical Record, que basicamente tem dois componentes grandes, né? Um é a lista de problemas ou condições. Cada vez mais temos usado o termo condições, porque nem sempre é um problema. Por exemplo, o pré-natal é uma condição de saúde. E esta lista de problemas, então, é o centro do prontuário médico orientado a problemas. É o core, é o núcleo. Um prontuário ambulatorial focado em atenção primária precisa ter uma lista de problemas que seja valorizada, que seja integrada com os demais componentes da consulta, principalmente dos encontros ou das consultas do dia a dia, e que eu vou falar mais para sempre, que é o SWAP. De qualquer forma, é um componente essencial que, infelizmente, às vezes a gente não encontra em alguns prontuários em papel ou eletrônico brasileiros. A lista de problemas, na lista de problemas a gente pode incluir um sinal, um sintoma, um resultado de exame anormal ou uma imagem alterada, um diagnóstico estabelecido, uma condição de saúde que não pode ser esquecida, alergia, por exemplo, uma condição socioeconômica, desemprego, uma condição psicossocial, um fator de risco, história familiar de câncer de cólon, enfim. Idealmente sempre através de uma codificação para que os termos usados na lista de problemas sejam padronizados e a gente consiga depois resgatar esta informação mesmo no prontuário em papel, mas em especial no prontuário eletrônico. Se eu escrever RAS, um outro escrever hipertensão e um outro escrever HA, pode ser que depois a gente não entenda que esses três termos significam a mesma coisa, por isso existe uma classificação que normatiza os termos para que todos estejam falando a mesma língua e esse dado seja estruturado e resgatado. De qualquer forma, a lista de problemas deve fazer parte de um resumo clínico destacado. Ela resume as consultas, então num bater de olhos a gente sabe mais ou menos quem é aquela pessoa com quem a gente está falando, se tiver uma lista de problemas que tenha sido bem preenchida, com dedicação de toda a equipe que alimenta esta lista de problemas. O que a gente não deve registrar numa lista de problemas em geral? Medicamentos, resultados de exames, problemas pontuais, impressão subjetivas que não são pertinentes. A gente, em geral, não registra estes tipo de informação na lista de problemas. No resumo clínico, além da lista de problemas, pode ter uma lista de medicações, uma lista de, por exemplo, quadro vacinal, uma lista de alergias, pode ter outras listas, desde que essas listas não desidratem as listas de problemas. Por exemplo, se tiver uma lista de alergias, talvez seja importante que essa alergia também esteja na lista de problemas principal. De qualquer forma, toda esta aula, todo este assunto não faz parte da ciência exata, ou seja,
a gente não tem uma regra única, por isso que a diversidade de registros, e o que vai para a lista de problemas geralmente é um consenso local. Por exemplo, problemas pontuais a gente geralmente não coloca na lista de problemas porque tem um curto duração e pode poluir a lista de problemas, e às vezes informação em excesso não permite com que a gente ache a informação mais relevante num espaço de tempo curto, que é o que às vezes a gente tem num dia de trabalho atribulado. Então, por exemplo, gripe, se for um problema pontual, geralmente a gente não joga na lista de problemas, desde que isso não tenha um impacto grande na vida da pessoa. Pode não ser um problema relevante para constar na lista de problemas, senão a lista de problemas pode ficar poluída, do tipo hipertensão, diabetes, gripe, unha encravada e gripe de novo, enfim, porque são episódios que se repetem dessa forma. E não estou dizendo, também não gostaria de dizer que na lista de problemas só vão problemas crônicos, porque quando a gente fala o termo crônico, a gente já lembra de hipertensão, diabetes, mas hemorroide é crônico, enfim, problemas de violência podem ser crônicos. Então o termo crônico é um termo que às vezes nos dá uma impressão equivocada de fechar em alguns problemas de saúde muito específicos, e não é o caso aqui. Mas são problemas que realmente causam impacto na vida da pessoa num período de tempo maior do que dias ou semanas, e não tem tanta relevância, impacto na vida da pessoa a médio e longo prazo. No papel, a lista de problemas pode conter data de início e data de resolução, mas são dados que são raros de constar porque não são precisos. O dado mais frequente de constar é a data da identificação. Porque, por exemplo, o tabagismo não se sabe ao certo o dia que a pessoa começou a fumar, e assim é com diabetes, hipertensão, dislipidemia, etc. e tal. A data da resolução também pode constar, mas uma outra forma de registrar a lista são problemas, uma lista de problemas resolvidos ou inativos, e uma lista de problemas ativos, ou uma lista de problemas principal e uma lista de problemas secundários e uma terceira lista de problemas inativos. No máximo 3 listas seria num papel aceitável para não ficar muito confuso, mas em geral se organiza em 2 listas, o principal e o secundário, ou ativo e inativo ou resolvido. E aí sim a data de resolução seria a data com que a gente deixou de ver aquele paciente por aquele problema, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou que realmente o problema se resolveu, embora a gente não tenha a data precisa que o problema resolveu. Mesmo num caso de uma sinusite, de uma infecção, a gente não tem essa precisão dessa forma. De qualquer forma, a data da identificação é o dado mais relevante, assim como a lista de problemas principal. Tem várias formas de se estruturar um resumo clínico, com lista de medicações, lista de rastreamentos, encaminhamentos, vacina, pode incluir o genograma, enfim, várias listas podem constar nesse resumo, que ele é alimentado ao longo do tempo. Essa é uma principal característica que diferencia o registro na atenção primária de um registro hospitalar tradicional, que geralmente toda esta ficha é registrada numa primeira consulta. E aqui não. Aqui essa ficha ela vai sendo alimentada ao longo da consulta num prontuário eletrônico. Muitas vezes o próprio prontuário nos lembra por pop-up ou por uma outra instrumento de tecnologia que temos que alimentar uma informação de uma consulta, que seja a 5ª, 6ª consulta com aquela pessoa, que esta informação, que é uma alergia que apareceu hoje, deve ser remetida à lista de problemas. Então, este cuidado longitudinal tem que aparecer no registro ambulatorial. E uma frase que poderíamos levar aqui como acho que a mensagem mais importante dessa aula é:
o registro ambulatorial e o Problem Oriented Medical Record não tem a pretensão, não deve ter a pretensão de registrar uma foto. A gente tem que assistir o filme. Então, um problema se transforma em outro problema e isso é um pouco difícil de registrar no papel, mas no prontuário não é tão difícil. Aqui é uma lista de problemas de um livro de propedêutica traduzido do inglês e que ensina a fazer uma lista de problemas. A segunda estruturação que o Lawrence Weed propôs e que ficou bastante famosa e fora do país, do Brasil, principalmente nos países nórdicos, na Inglaterra, enfim, é uma forma bastante consensual para aprender o registro ambulatorial e mesmo que as pessoas não sigam estritamente essa regra, elas aprendem e podem fazer algumas mudanças locais, como eu disse, não é uma ciência exata, de qualquer forma é importante saber porque ela nos dá uma base conceitual importante. O SWOP é um acrônimo de subjetivo, objetivo, avaliação e plano, que foi essa origem que está no artigo de 1968 do Medical Recorded Guide and Teach, que é a proposta original do Lawrence Weed e que nos dá um guia a informação que deve ter minimamente num encontro ou numa consulta. Ele funciona como um hub, ou seja, as informações ali elas podem ser subdivididas ou não. Num cuidado longitudinal, que é uma característica da atenção primária, vai ter consultas em que a história familiar vai ser importante, vai ter consultas em que os aspectos sociais vai ter importante e vai ter consultas em que simplesmente a gente tem que tratar uma queixa aguda porque aquilo está muito relevante, não temos tempo para perder naquilo e não podemos conversar muito profundamente da história de vida da pessoa. Nem sempre todas estas informações acontecem na primeira consulta. Isso é uma informação importante que eu vou tratar daqui a pouco. De qualquer forma, eu vou falar de cada um desses aspectos. O subjetivo, então, são informações que a pessoa diz, então é um dado subjetivo, pode estar subdividido em queixa, história pregressa, história familiar, aspectos sociais, ou sentimentos, ideias, expectativas, que é parte da medicina centrada na pessoa, e a síntese desse componente, dessa parte do registro, é o motivo da consulta, que é o dado que a gente deve estruturar por uma classificação, que aí sim a classificação internacional da atenção primária se encaixa perfeitamente para a gente ter esse dado registrado e resgatado. Geralmente o motivo da consulta não precisa ser só um, por exemplo, pode ser febre, tosse e vômito, enfim, mas geralmente aparece quase sempre no primeiro minuto da consulta e uma grande parte na primeira frase do paciente é o motivo da consulta principal. Então é importante ter isso em mente porque às vezes esse primeiro informação, porque o senhor veio aqui em uma pergunta aberta e a pessoa revela, nem sempre ela é resgatada no final da consulta e a gente muitas vezes se perde nas nossas agendas, esquecendo qual era a agenda inicial da pessoa. Claro que às vezes existe agenda oculta e a pessoa não revela aquilo no primeiro momento. Mas de relevante aqui no subjetivo é que todos esses dados, se a pessoa estiver falando, não for um familiar ou um terceiro, por exemplo, quando o paciente não está presente, são dados que a pessoa falou. Então, em teoria, a gente não precisa aqui escrever paciente refere que, paciente relata que, ou SIC, ou aspas, porque está subentendido que no subjetivo, mesmo as respostas que foram dadas para perguntas do profissional refletem estritamente o que o paciente disse. Então aqui não cabe interpretação, não é uma má prática médica para a atenção primária escrever exatamente as palavras que o paciente disse, com duas exceções. Se ele falar uma palavra inapropriada, a gente não precisa registrar essa no prontuário,
ou se ele apontar um órgão, a gente pode descrever a localização do órgão com termos médicos, localizado no hipocôndrio direito, etc. e tal. Mas nas outras partes do registro, a gente pode registrar as palavras dele, até para as próximas pessoas que virem saberem exatamente. Aqui não necessita de uma interpretação médica do que foi dito. O paciente tem que concordar com o que está registrado. Se a gente estudar depois o registro, aqui nesta parte ele tem que concordar com o que foi registrado, reflete o que ele relatou na consulta. Aqui é um exemplo, né? A gente tem registros às vezes no Brasil um pouco extensos. Rose, 49, relata que há 3 anos vem sentindo uma dor em epigastro, não piora com a alimentação, que tem uma queimação. Então, num bater de olhos, às vezes a gente não acha qual é a informação mais relevante num registro extenso. O registro não precisa ser uma narrativa, ele tem que ser inteligente, conciso e refletir a consulta. Então, esse treino da síntese é um treino muito importante para que a gente não deixe passar informação relevante e, ao mesmo tempo, não precise fazer um registro que seja uma narrativa extensa, como muitas vezes acontece. E se em outras áreas da medicina é esta a forma, na atenção primária isto não pode ser assim, justamente porque a gente está enxergando um filme e não a foto. Se cada foto for uma narrativa, o filme não vai ser um filme fácil de se assistir. Porque aqui nós estamos falando de cuidado longitudinal, que é uma característica bastante distinta do hospital. A dor em epigastro e queimação, outra forma de registrar o mesmo S, é dor em epigastro, em queimação há 3 anos, sem piora com a alimentação, conflito com a filha. É o mesmo registro da mesma consulta, de uma forma mais consistente. Se a gente fosse codificar pela classificação internacional de atenção primária, os motivos de consulta seriam exatamente assim: D02 é dor em epigastro, D03 é em queimação e Z20 é conflito com familiar. Então, esses códigos nos permitiriam resgatar esta informação através do motivo de consulta. Então, geralmente, no prontuário eletrônico se registra em texto livre o que está em cima e de em um outro campo os códigos para que a gente saiba quantas vezes eu atendi uma dor em epigastro, uma dor em queimação e um conflito familiar. Pelo menos quantas vezes as pessoas relataram isso. Então, o motivo da consulta, que é a síntese disso, o paciente tem que concordar, tem que escolher o capítulo mais específico. Por exemplo, se ele falou, estou com uma dor aqui, não sabemos se é muscular, respiratório, cardíaco ou geral, botamos geral, que na classificação é o capítulo A, porque a gente não tem certeza onde é. A palavra é mais importante que o conceito. Se o paciente fala, se eu vim aqui porque eu estou com icterícia, mesmo você vendo que ele não tem icterícia, ele procurou essa palavra no Google, no S, a gente coloca icterícia. E aí registra tanto os sinais e sintomas, quanto processos de cuidado. A pessoa pode vir por uma dor, que é um sinal, que é um sintoma, pode vir com um processo de cuidado, vir pegar um atestado, uma receita, ou uma doença estabelecida. Eu vim porque eu quero continuar cuidando do meu lúpus e eu tenho lúpus, é uma doença estabelecida. Então, basicamente, 3 grandes áreas aparecem no S e na síntese, que é o motivo de consulta. O objetivo são dados da observação do profissional e do exame, da observação na consulta, dados objetivos de aparência, de comportamento, dados do exame físico, resultados dos exames complementares e geralmente aparece como um dado estruturado numérico, uma variável contínua, mas a gente também tem uma forma de classificar pela SIAP. Às vezes o prontuário eletrônico nos permite apontar e estruturar um dado, por exemplo, essa úlcera, depois eu sei quantas vezes eu atendi uma úlcera perto do maléolo se eu tiver esta ferramenta. Então a gente às vezes registra aparência, afeto, achados físicos, dados do exame clínico, exames complementares da consulta, por exemplo, glicemia capilar, ou exames complementares trazidos na consulta. Aqui é um registro muito comum dessa paciente Rose, bag shy, murmúrio vesicular presente bilateralmente, abdômen globoso, dolorosa palpação, membros inferiores sem edemas e pressão e pulso
adequados. E esse é um registro extenso, e aqui a gente sempre tem um dilema de quanto registrar os dados negativos, abdômen normal, sem alteração, etc., tudo sem alteração, e corre-se o risco de simplesmente copiar e colar de outras consultas, principalmente quando se está em prontuário eletrônico, que não é saudável e não se trata, e o copia e cola não faz do registro um registro inteligente ou completo. Então, por exemplo, se um paciente vem com queixa, dor subjetivo, dor de cabeça e vômito e cefaleia, se vem com cefaleia e vômito e febre, desculpa, a gente tem a obrigação de no exame físico registrar o sinal meníngeo, por exemplo. Se é negativo, sinal meníngeo sem sinais meníngeos, ou seja, a gente precisa também direcionar um pouco ou de uma forma inteligente essa parte do dado negativo ou do dado normal, para não ficar um registro com muita informação irrelevante e que a gente depois não consegue encontrar. Não é fácil fazer isso, exige um treino, e muitas pessoas perguntam se isso é prejudicial juridicamente, mas as duas formas têm os seus riscos e benefícios. Um registro muito extenso que não é pensado e nega, ou sem sinais meníngeos, sem isso, sem aquilo, também não é inteligente, a gente corre o risco de perder uma informação relevante, inclusive juridicamente. De qualquer forma, de novo, nós aqui estamos falando de um cuidado longitudinal em que a gente rever um paciente algumas vezes para o mesmo problema, e nem sempre a gente faz todo o exame físico igual em todas as consultas. Então, numa consulta ele é mais completo, na segunda pode ser mais focado, e vice-versa, e assim por diante. E o registro de exames pode ser numa tabela, né, os resultados, geralmente é numa tabela. E faz gráficos, por exemplo, no prontuário eletrônico. A avaliação é o diagnóstico, ou a interpretação do profissional sobre o que foi dito no S, o que foi apurado no O, com dados objetivos. Então o S mais o O vão dar a esta avaliação, que inclui problemas, fatos, dados relevantes, problemas agudos, problemas crônicos, sempre a impressão do profissional. E o mais importante aqui é sempre o problema no mais alto grau de resolução possível no momento, ou seja, a gente não deve registrar hipóteses desde que ela esteja muito clara que é uma hipótese. E aqui existe dois caminhos: ou se coloca interrogação, que é o caminho que a gente não recomenda, ou se coloca interrogação ou a esclarecer, ou se coloca, mas é uma possibilidade, não é proibido, enfim, como eu disse, não é uma ciência exata, mas o mais adequado é colocar o problema no mais alto grau de resolução possível. Por exemplo, o paciente vem com uma queixa gástrica e há uma suspeita de refluxo, a gente descreve neste momento dispepsia, ou síndrome dispéptica, ou um outro termo que seja mais adequado para este paciente, e no plano investigar refluxo. No próximo item, investigar refluxo, porque existe um risco bastante alto de um problema anotado, mesmo com interrogação na avaliação, virar uma verdade para o próximo profissional e isso causar um sobrediagnóstico, um sobretratamento. A síntese da avaliação é o problema ou a condição do dia, e este problema ou a condição do dia, ele pode ser, ou mais de um, né? Ele pode ser enviado para a lista de problemas ou não. Muitos prontuários eletrônicos oferecem automaticamente esta possibilidade, fazendo um link com a lista de problemas e jogando automaticamente ou perguntando se você quer jogar este problema na lista de problemas principal, secundária e assim por diante. Então, esse item ele se comunica com a lista de problemas, e ao longo das consultas a lista de problemas vai sendo alimentada pelos problemas que aparecem no dia a dia através desse componente da avaliação, cuja síntese é o problema ou a condição.
Aqui na Rose temos 3 problemas: dor em epigastro, em queimação, conflito com a filha, e se fosse questionar teria esta forma, que é o que eu falei, que pode ser perigosa, porque o próximo profissional pode entender que era de fato um refluxo e a gente ainda não sabe neste momento. E aí, aqui, a síntese do problema: no mais alto grau de resolução, é exatamente igual ao motivo da consulta, ou seja, dor em epigastro, dor em queimação, conflito com a filha. A gente nunca codificaria e jogaria para a lista de problemas hipóteses interrogadas. Isso, de fato, é uma das poucas regras que são regras bastante aceitas, então a gente seria igual o motivo da consulta. De novo, na atenção primária, diferente de outros ambientes, é uma boa prática médica, muitas vezes, repetir os mesmos conceitos que estão no motivo da consulta na avaliação. Porque o paciente trouxe as informações mais relevantes, o exame físico não acrescentou muitas coisas, os exames laboratoriais não foram feitos ou não precisam, e são dados vagos, com problemas vagos que a gente vai investigar ou vai observar atentamente, e nesse momento a gente repete o motivo da consulta. Então não é uma má prática médica repetir o motivo da consulta no A, e pelo contrário, se na atenção primária, a gente se sabe de estudos que vêm sendo feitos desde a década de 50, que não é uma boa prática médica se todas as consultas tiverem um diagnóstico fechado. Então, muitas vezes é importante deixar aberto. Quando a gente fala problema no seu alto grau de resolução possível, isso não significa que a gente não tenha que registrar diagnósticos aqui, mesmo sem exames complementares. Por exemplo, dor de garganta, febre baixa, mas medida, com tosse há 3 a 5 dias, a gente pode registrar como IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Não precisa de um exame complementar. Então, não é uma boa prática médica também simplesmente só repetir o sintoma como diagnóstico, que é o nome dessa técnica. Quando a gente repete o motivo da consulta no A, no problema do dia, a gente chama de sintoma como diagnóstico. Não é uma boa prática médica todas as consultas no A ou no problema do dia serem registradas o sintoma como diagnóstico. Então, as regras básicas para registrar um problema ou condição do dia tem que ter o máximo de especificidade. Se a gente tiver dúvida se um problema causa outro problema, registra-se 2 problemas separadamente, como fibrilação atrial mais ansiedade. A gente não usa a classificação como um guideline, ou seja, não se usa a CID ou a CIAP como um guideline. A gente não olha o paciente, olha a classificação para ver o que ele tem, a gente faz o diagnóstico e procura na classificação qual é o conceito que mais se encaixa naquele diagnóstico feito por artigos científicos, pela melhor evidência científica, pela melhor experiência do médico ou do profissional. E essas são algumas regras importantes. O paciente não precisa concordar. Aqui é uma parte em que é o diagnóstico do profissional, a impressão do profissional, com uma exceção que é problemas sociais. A gente pode registrar aqui, evidentemente, problemas sociais, como conflito familiar, situação de vulnerabilidade social, etc. e tal, desde que a pessoa concorde que aquilo impacta na sua saúde, porque senão vira um julgamento pessoal. Se ela não concorda, antes da gente registrar, o ideal seria a gente convencer ela que aquilo está impactando para então registrar. Mas é a única exceção que se tem nos manuais de registro para registrar no A, então o paciente não tem que concordar, com exceção de problemas sociais. O plano é um plano diagnóstico, um plano terapêutico, um plano educacional, ou seja, um encaminhamento, uma solicitação de exames ou uma medicação, mais orientações de modificações de estilo de vida, etc. e tal. Pode ser sintetizado por várias formas de codificação, a CIAP é uma, mas tem o ATC-DDD, que é de medicação, tem o TUS, tem várias outras formas de estruturar este dado para quem usa prontuário eletrônico. Então, como eu disse, manejo são orientações, medicações, investigações, inclui referenciamentos, educação e promoção à saúde, e também a gente pode colocar algum estudo, investigação, investigar refluxo, estudar o caso, enfim,
lembretes para os próprios profissionais. No caso da Rose, as condutas foram modificação do estilo de vida, observar a influência do conflito familiar, considerar a endoscopia e ranitidina por 6 semanas. Nos códigos do ASIAP seria D45 e Z45, que seriam orientações educação e saúde, e o código da ranitidina pelo ATC-DDD. A gente tem que, importante aqui nesse momento, é diferenciar então todo esse Problem Oriented Medical Record, o registro clínico orientado a problemas, da anamnese hospitalar, que ela tem um aspecto muito mais pontual numa linha de tempo maior. Então, nós aqui com o SWAP, um SWAP leva a outro SWAP, um subjetivo leva um objetivo que leva a uma avaliação, que leva um plano, que leva a um outro subjetivo, a uma outra avaliação, a um plano, e a gente vai assim vendo o filme. Então, esta anamnese hospitalar não se encaixa para o registro ambulatorial de atenção primária, porque ela é feita de uma forma para ter todas as informações no mesmo dia, em forma de funil para chegar num diagnóstico fechado, e não é assim exatamente, embora não precise sempre chegar no diagnóstico fechado nessa forma de sistematização. Eu não vou comentar porque não é o foco dessa aula e nem da minha área de atuação, mas ela é uma sistematização bastante diversa da adequada para o cuidado longitudinal. 2 aspectos diferentes, então, que a primeira consulta é sempre um problema da gente explicar como funciona, porque a gente pode ter primeira consulta no serviço, primeira consulta numa unidade básica, ou seja, numa unidade de saúde, não precisa ser uma unidade básica de saúde, pode ser numa unidade básica privada, enfim, mas naquele ambiente, naquela casa, naquele lugar, e a primeira consulta com o profissional. Geralmente as pessoas entendem a primeira consulta como com o profissional. Esse é um conceito mais médico-centrado, porque se a pessoa já usa aquele serviço, teoricamente o prontuário deveria dar conta e quem está chegando deveria dar continuidade e não fazer sempre uma primeira consulta. Então, o conceito mais usado mundo afora é da primeira consulta naquela casa, naquela unidade. No serviço, que são uma rede de unidades, é um pouco mais complexo por 2 motivos. Primeiro, operacionalmente, depois por confidencialidade. Mas alguns países do mundo já entendem a primeira consulta como quando a pessoa nasce, porque as outras são sempre continuidade, se trabalha numa rede totalmente integrada. Mas é melhor, mais adequado, o paciente espera que a gente entenda a primeira consulta como a dele naquela unidade, que os dados estejam todos registrados no prontuário e a gente não precisa fazer sempre as mesmas perguntas como quando a gente entende a primeira consulta com o profissional. Como isso funciona no SWAP? A gente tem uma ficha clínica e o SWAP. Ou a gente preenche o SWAP na primeira consulta e vai preenchendo a ficha clínica ao longo do tempo, ou preenche a ficha clínica na primeira consulta e o SWAP ao longo do tempo alimentando o que faltou daquela ficha clínica. O importante não tem como fazer a ficha clínica, não é assim que é a melhor forma. Tentar esgotar toda a ficha clínica, o resumo clínico na primeira consulta, porque os problemas vão mudar de nome, às vezes eles vão aparecer outros problemas e esse resumo clínico tem que ser flexível, o que no papel às vezes é um pouco complexo, porque a gente não pode rasurar, mas existem formas de fazer. O retorno também não tem um conceito um pouco distinto, porque o retorno que se usa muitas vezes no Brasil é o retorno até 1 mês, considerado retorno, mas é um aspecto puramente comercial, porque para quem atende privadamente não cobra aquela consulta, não tem uma relevância clínica. Às vezes o retorno vai ser daqui 2 meses, às vezes vai ser daqui 1 semana, às vezes vão ter 3 retornos. Então, para nós existe um resumo clínico, essencialmente existe um resumo clínico que ele é alimentado ao longo do tempo e todas as consultas são consideradas consultas ou encontros, e esse conceito de retorno não é usado da mesma forma quando se fala de cuidado longitudinal. Antecedentes pessoais também, por exemplo, numa anamnese hospitalar, o antecedentes pessoais pode ser entendido da seguinte forma: a pessoa veio internar para uma cirurgia na tireoide e ela é tabagista. Tabagismo é antecedente pessoal deste problema, deste episódio de
a cirurgia na tireoide. Na atenção primária, não. Tanto o tabagismo quanto o hipotireoidismo, o nódulo na tireoide, vai ser entendido como problemas relevantes sem uma hierarquia clara. Então, as pessoas vão... a gente registra os dois problemas na lista de problemas, nódulo na tireoide e tabagismo. Um não é antecedente pessoal do outro. Pode ser que um problema esteja inativo e outro ativo. Então isso também diferencia, é um pouco diferente conceitualmente no cuidado longitudinal. Por fim, eu só vou citar aqui a existência de um conceito chamado episódio de cuidado, que é a forma como se registra os problemas que mudam de nome. Uma pessoa, então, o conceito de episódio de cuidado é um problema desde o primeiro encontro até o último encontro sobre este problema. Não é um episódio da doença, a doença pode ter começado antes, não é um episódio de sintoma, que também pode continuar depois, é um episódio de cuidado. O dia que eu comecei a falar com a pessoa como profissional daquele problema, até o último dia que eu falei com ela daquele problema, pode ser que ela sumiu, eu nunca mais vi ela depois de uma data específica, mas o episódio terminou naquele dia que eu vi ela pela última vez para aquele problema. Então aqui um exemplo de um episódio de 3 encontros. A pessoa chega com fraqueza, não sabemos mais nada relevante no exame físico, a avaliação do dia é fraqueza, pedimos um exame de sangue, então é o S, o A e o P. Um parênteses aqui, o S, o A e o P são sempre obrigatórios, uma consulta mesmo muito curta, sempre tem um S, sempre tem um A e sempre tem um P, pode não existir o O, se for uma consulta que a gente está dando continuidade a um problema já iniciado e a gente já fez o exame físico na outra, então às vezes não tem um dado objetivo, mas sempre tem um subjetivo, uma avaliação e um plano. Fraqueza, não sabemos mais nada, saiu com fraqueza, pedimos o exame de sangue. Na volta a pessoa vem e fala, trouxe o exame de sangue, o subjetivo é vir trazer o resultado do exame de sangue. Aqui a gente não registra no A o resultado, mas registra a impressão, no O estaria o resultado, aqui a gente não anotou, mas estaria hemoglobina 9, por exemplo, anemia inespecífica, pedimos uma colonoscopia, por causa da idade do paciente, pelo quadro clínico geral, etc., que daqui não está aparecendo, e porque aqui é só uma estruturação para mostrar como funciona o episódio, e ali não é o swap completo, né? E ali, então, o resultado, no terceiro encontro, a pessoa vem entregar o resultado da colonoscopia, ele tem câncer de cólon e é referenciado para um especialista. Ou seja, foram 3 encontros do mesmo episódio. Ao final do primeiro encontro, o rótulo desse episódio era fraqueza. Ao final do segundo encontro, o rótulo desse episódio era anemia. E ao final do terceiro encontro, o rótulo desse episódio era câncer de cólon. Se esta pessoa tivesse hipertensão e diabetes, também já antes, ao final do primeiro encontro, a lista de problemas estaria hipertensão, diabetes, fraqueza, ou não teria sido enviado fraqueza para ali, porque não saberia se era importante nesse momento. Ao final do segundo encontro, hipertensão, diabetes e anemia. E ao final do terceiro encontro, hipertensão, diabetes e câncer de cólon. Nos prontuários mais modernos, clicando em câncer de cólon ao final do terceiro encontro, se é possível ver a linha do tempo deste episódio, desde que ele começou com fraqueza até câncer de cólon e todos os exames que foram feitos para este episódio e o tempo que percorreu para fazer o diagnóstico. Isso nos permite responder à pergunta epidemiológica de qual a probabilidade de uma pessoa que procura o serviço de fraqueza ter câncer de cólon. Claro que tem dados que não são relacionados ao episódio, que seriam idade, sexo e problemas sociais, enfim, que poderiam ser acrescentados como variáveis para se calcular essa probabilidade, mas sempre numa perspectiva de comparar o subjetivo com a avaliação, o subjetivo com a avaliação, o subjetivo com a avaliação, fazendo um pós-teste, e assim teríamos um Big Data que informaria para a pessoa, ao profissional atendendo qual o caminho tomar para aquele paciente, qual é a melhor conduta neste momento, se é observar ou fazer a colonoscopia. Aqui é um exemplo de como registrar episódio por papel.
Então, na primeira consulta tinha icterícia, anorexia, perda de peso na lista de problemas, e ao final, icterícia, anorexia e perda de peso viraram hepatite A, sem rasurar. Essa foi a solução deste livro de propedêutica que tenta ensinar, registrar episódios mesmo no papel, sendo que hoje já não tem essa necessidade porque os prontuários eletrônicos estão cada vez mais disponíveis. Mas trabalhar por episódio é difícil, é raro. A maioria dos lugares trabalha-se na atenção primária por Problem Oriented Medical Records, sem episódio, mesmo nos países desenvolvidos, porque é preciso de uma dedicação dos profissionais para organizar os atendimentos em episódio. Não é impossível, mas não é ainda tão fácil fazer esse registro dessa forma. Era isso. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail. Agradeço a atenção e boa disciplina.